Karatê é uma arte marcial do Japão, né? Veio do Japão, mas a sua origem veio de uma ilha do Japão bem distante, Okinawa, e que fica um pouco próxima da China. Então, teve bastante influência da filosofia e da arte marcial chinesa também. Nessa ilha de Okinawa, tinha uma época em que o imperador ele proibiu todas as armas, né, para evitar revoltas, essas coisas. Então, o karatê ele se desenvolveu também a partir daí, porque você não podia usar as espadas. Então, veio, por exemplo, o nunchaku, que às vezes ficou conhecido pelo Bruce Lee, mas é uma arma que veio do karatê, né? Ela era usada para guiar o cavalo, né? Então tinha a corrente e os dois paus aqui, e aí eles transformaram aquilo em arma, né? Porque era uma forma de esconder uma arma. A tonfa, por exemplo, que é aquele que o pessoal do metrô usa, também era um instrumento agrícola que era para debulhar o arroz, e também eles transformaram aquilo numa arma, já que eles não podiam carregar a espada e essas outras armas. Karatê, a forma da escrita dela, né, os kanjis, tinha um outro significado inicialmente, mas coube também a tradução de mãos vazias, né? Então coincidiu aí a escrita e aí ficou conhecido como uma luta marcial de mãos vazias, karatê, principalmente por causa dessa época. Então veio principalmente lá da ilha de Okinawa, né, os grandes mestres, e depois subiram para a ilha maior do Japão, e aí foi difundindo o karatê. Um coreano, que era o mestre Oyama, né, jovem, ele foi para o Japão. Nessa época havia a guerra entre Japão e Coreia, então tinha essas interligações. E ele chegando no Japão, ele gostou de aprender o método, o Goju-Ryu, né, um tipo de karatê. Ele treinou muito esse tipo de karatê e ele participava de lutas abertas e tal. Então teve uma luta que ele perdeu para um lutador, então ele se ausentou da sociedade, foi para as montanhas e ficou treinando. Ele ficou treinando, e lá ele desenvolveu o Karatê Kyokushin, né, que significa o extremo da verdade. Então era baseado em você tirar o máximo de você, né, sempre ao extremo, suportando dor, né? Então ele falava que dar soco no rosto é um pouco mais fácil, por isso que os nossos campeonatos não tem soco no rosto. Mas então você sempre vai tomar algum golpe. Você não tem como fazer uma luta sem tomar algum golpe. Então, nosso estilo também é muito baseado em calejamento, em suportar dor para continuar lutando, né? Então, a filosofia do karatê é muito do suportar a dor, do suportar de não desistir. Então, por isso que a gente usa muito a palavra osso, né, que é eu aceito essa pressão, né? Então tudo, faz isso, osso, porque eu aceito. Então eu vou dar conta dessa pressão e vou suportar, vou tentar superar os meus limites, né? Então eu acho que uma das principais características do Karatê Kyokushin é essa, né? Então por isso que tempos atrás, né, acho que década de 70, 80, falavam, né, do karatê mais forte que existia, tal, principalmente por essa característica. É um karatê então que entra para a parte esportiva também, então entra como um karatê de contato. Aí ele se diferencia dos outros karatês, que são karatês que o ponto é por aproximação. Então, por exemplo, o Shotokan, por exemplo, no campeonato, eles são muito rápidos. Isso é uma característica, uma qualidade muito importante desses outros estilos, que é a velocidade, mas eles não dão até o fim, acho que para não machucar também. O Karatê Kyokushin, como tem essa característica de aguentar a dor, a gente tem o contato. Só que como
machucava muito dar o soco no rosto. E dar o soco no rosto era muito fácil, vamos dizer, entre aspas, né? Numa luta, as regras do Karate Kyokushin não pode usar a parte do braço no rosto. E como o chute é muito mais difícil e a joelhada é muito mais difícil, nos nossos campeonatos é permitido chutar ou dar joelhada no rosto. Então o mestre Oyama falava, defende o rosto e o resto aguenta. Então por isso que a gente caleja muito perna, estômago, barriga, porque o rosto não dá para calejar muito. Se tomar, fica tonto, toma nocaute. Então por isso que é uma luta um pouco mais pesada, porque para a pessoa sentir os golpes do pescoço para baixo, precisa de muita força, né? E também a gente acaba aprimorando muito os chutes na cabeça, porque também é onde a gente consegue um nocaute mais fácil, né? Então você vê que o Karate Kyokushin, uma das características importantes é chute na cabeça também, chute, joelhada na cabeça. O benefício da arte marcial em geral, acho que todo mundo já sabe, a questão do condicionamento físico, da disciplina, mas um diferencial do Karate Kyokushin é o rigor na disciplina, né? É uma arte marcial, numa situação de guerra, não tem tempo para você pensar, não quero fazer, não vou fazer, o que ele mandou, não sei se o que mandou. Não, na guerra, por isso que tem hierarquia. Na guerra, você mandou, ele faz, porque se ele pensar, toma um tiro na cabeça. Então, essa disciplina marcial é algo muito importante que a gente traz aqui. Às vezes parece um pouco, mas parece que é chato e tal, mas não. É aí que a gente consegue levar isso para a vida, né? Então, a filosofia daqui é levar essa característica de suportar toda a pressão, todas as regras da vida que a gente muitas vezes não gosta, e com isso a gente daqui leva para a vida e consegue lidar com mais determinação, a gente consegue alcançar, a gente consegue suportar trabalhos mais extenuantes e com uma disciplina. Então, eu acho que uma das grandes características da arte marcial em geral e do Kyokushin, acho que o rigor de tirar o máximo da gente, acho que um pouco vocês puderam ver no treino, é extenuante. Quando a gente para é porque realmente não está aguentando mais. Quando a pessoa cai de dor é porque realmente sentiu a dor. Muitas vezes parece que a gente não está sentindo dor, mas a gente está sentindo dor e a gente está firme lutando e a gente até dá um grito para até tirar essa dor, né? Então parece que não está sentindo nada, mas a gente está sentindo dor também. E assim como a vida, né? Na vida toda hora a gente está sentindo muita dor. Então a gente dá conta de suportar essa dor, a gente leva isso para a vida também e consegue viver um pouco mais tranquilo, com menos medo de sentir dor também. Quando eu estava fazendo vestibular, por exemplo, não dava para eu me dedicar ao karatê como eu me dedico hoje. Mas eu já tinha feito uma época, na época do vestibular, eu parei um pouco, mas a filosofia ficou. Então, eu lembro que eu chegava 7 horas da manhã do cursinho, ficava lá até as 9 da noite, de segunda a sábado. Domingo eu não fazia nada. Sábado, 9 da noite, ia direto para a balada para descansar. 7 da manhã da segunda, acordava. Então, essa característica é uma coisa que eu acho que o Kyokushin me ajudou numa época de vestibular, né? Então, acho que mais até do que o livro do estresse, no sentido da endorfina, da atividade física, é o espírito de aguentar, suportar, chegar às 7 da noite, querer ir para casa, falar, não, ainda tem que fazer lá as lições, né, para dar continuidade e conseguir. Então, e aí, de fim de semana também, no domingo, fazer um pouco de atividade física também, né, para poder desestressar, aliviar, né. Outra coisa que a gente aprende também, campeonato, a gente tem uma coisa, né, da arte marcial que a gente fala, chora no dojo, né, aqui onde a gente treina, para rir no campo de batalha. Então aqui a gente chora para quando chegar no campeonato a gente já venceu, não importa se ganhou ou não. Lógico que é melhor ganhar
mas a gente já venceu ali. Então a gente está contente, quando a gente assinou ali, vou participar, a gente já venceu, né? Então a gente vai lutar um pouco mais tranquilo. É estressante também, é claro, mas um pouco mais tranquilo. Então eu acho que essas são as principais características do karatê. Questão física, acho que vale para qualquer atividade física, né? E que aliviando o estresse, liberação de endorfina. Quanto maior o sofrimento, mais a gente libera endorfina no pós-treino, né? Então o karatê traz essa satisfação no pós-treino também.